Padrão. Aí. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, my friends. Vou abaixar o volume aqui pra gente não dar um delay no negócio. Tá ótimo. E aí, meu querido Fábio? Estamos aqui ao vivo com a doutora Juliana Palhares, delegada de polícia, e atualmente está na Secretaria Municipal de Cuiabá, exercendo outra função. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho de tecnologia, de fraudes e crimes cibernéticos, né, doutora? Boa noite, pessoal. Boa Obrigada noite. pelo convite. Estou me sentindo bastante honrada de estar aqui com duas pessoas que eu admiro demais, que entendem muito de tecnologia. Estou me sentindo até um pouco intimidada para falar aqui. Mas é uma alegria poder ter esse bate-papo, né, de algo tão fascinante que é a tecnologia, né, e quanto que isso evoluiu, auxilia as instituições, auxilia os servidores e especialmente a sociedade sente os benefícios, né, dessa sinergia, né, entre o que nós vínhamos fazendo sem tecnologia e com tecnologia, uma tecnologia voltada para cada negócio, né? Estamos aqui, Kimberly e Fábio também. Vamos chamar a vinheta inicial, Kimberly? Viu? O negócio tá chique aqui. Let's go. Muito bem! Ó, doutora, primeiramente, agradecido por aceitar o nosso convite. Realmente, assim, esse espaço ele foi criado para que a gente consiga levar o que realmente a grande parte da população não tem ciência. E que muitas vezes não é passado em TV aberta, são coisas de utilidade pública, são atividades do governo que são de suma importância e às vezes não chega para as pessoas, né? Então, esse papel da senhora aqui hoje é exatamente contar um pouquinho de quem é a doutora Juliana, né? Nós vamos entrar num roteirinho que a gente criou aqui, mas, assim, a gente quer que você se sinta muito à vontade para poder compartilhar realmente o que é muito importante para você com relação a esse momento. E agradecer meu amigo que tá aqui, que eu descobri que a gente até jogou basquete junto, Pois por é. acaso. Por acaso descobrimos hoje aqui. Uma conversa aleatória aqui, viu, pessoal? Foi muito bacana. Estudamos junto há 20 anos atrás. Para quem não sabe, primeiro, né, vou deixar claro aqui o nosso amigo Fábio Ordi está de férias, né? Incumbiu o nosso amigo Fábio aqui de estar assumindo essa frente do projeto. E esse espaço, inclusive, doutor, é para todos nós. Então, independente de quem esteja pilotando aqui o conceito, a ideia é que realmente todo mundo se sinta à vontade. E eu preciso fazer a leitura do nosso roteirinho aqui. Posso? Vou ser rápido. Prossiga. Vamos lá. Bom, no primeiro processo, a gente está aqui com a doutora Juliana para falar um pouquinho sobre a PJC, para falar também sobre as atividades em crimes cibernéticos, né? Quais são esses tipos de crimes que acontecem, né, na atualidade, comentar um pouco sobre os casos, sobre as dificuldades e um pouquinho também da sua opinião com relação a qual é exatamente o comportamento que esse usuário ele tem que ter para ele poder se proteger, né? Eu fico pensando muitas vezes assim, Fábio, minha mãe, né? Que pessoal que é mais antigo, assim, que não tem intimidade, né? Como é que uma delegada pode passar pra gente esse conhecimento de uma forma bem simples, né? De uma área nova, bem complexa, né? Muito, inclusive, né? Muito, muito grande, que abrange hoje golpes, fraudes,
invasão de sistemas. Então, aí ele afeta não só as pessoas, mas a vida de empresários, governos, de vários entes, né? Ele é escala, na escala global, né? Então, bem complexo. Aí a doutora enfrentou, sendo inicialmente aí, delegada de polícia e formada em direito, né? Então, para enfrentar uma área nova, quais foram os desafios aí, doutora, para enfrentar esse desafio? Eu acho bem interessante a gente fazer essa retomada, porque há um medo, né, do novo, há um medo da tecnologia, as pessoas acham que nunca vão entender, ou que não tem capacidade, não tem inteligência. Eu mesma, muitas vezes, né, diante de uma situação complexa, eu pensava, será que eu vou conseguir entender o que aconteceu? Quando surgiu o convite da doutora Daniela, doutor Vitor Hugo, à época, né, para eu titularizar a Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos, eu olhei e falei, eu? Crimes informáticos, né? E, de fato, na época, tinham outros delegados com mais afinidade na matéria, com conhecimento, né? Até o próprio Dr. Rui, que era o titular, ele tinha um conhecimento e tem ainda muito mais profundo, né, do que eu. Eu falei, será que eu vou ser capaz, né, de entender os processos, os crimes, como faz essa investigação? Será que eu vou conseguir, né? E eu simplesmente vi que tem essa mística relacionada à tecnologia que a gente precisa derrubar esse preconceito, esse distanciamento. Por quê? Porque é muito apaixonante até. Óbvio que eu não sou aqui uma profunda conhecedora de tudo que vocês muito desenvolvem, né? Eu não tenho esse conhecimento, mas eu sou capaz de entender o mecanismo, de compreender como que isso funciona, de entender o meu papel como investigadora de um crime informático e mais as ferramentas que hoje são desenvolvidas e que me auxiliam sobremaneira, né, a não perder tempo com coisas que eram feitas na unha antes, né? No papel, na régua, uma análise de um extrato bancário ou de informações bancárias. Hoje nós temos tecnologia que faz isso em segundos, né? Então, o quanto que isso é um facilitador. Então, eu comecei na DRCI, com apoio de pessoas maravilhosas. O Jesuíno é uma que vocês conhecem, nosso mestre, né? Muito. Eu falo que ele é o chat GPT. Exatamente. Né? Ele foi me inserindo, me introduzindo nesse universo fantástico da tecnologia, das ferramentas que eu poderia utilizar. E, enfim, ele teve toda essa paciência comigo também, os outros colegas. E eu fui aprendendo e abrindo meu coração para isso e vendo o quanto que isso é fantástico. E você começa a ver que tá em tudo na nossa vida, né? Faz parte de tudo hoje da nossa vida. Então, é complicado a pessoa tentar renegar o uso da tecnologia. Ela tem que aprender, se adaptar, por mais complexo que seja, justamente para conseguir não cair num golpe, não ser vítima aí de um estelionato, né, doutora? Justamente. Eu já tinha alguns cuidados, né, decorrentes até de conversas com amigos, com colegas, enfim. Mas eu fui descobrindo realmente o tanto que eu estava desprotegida, né, e fui vendo os perigos inerentes à tecnologia, que é uma facilitadora, sem dúvida alguma, mas também, se você não toma as cautelas devidas, né, não se protege, você abre também essa janela de oportunidade para os criminosos, assim como na vida real. Se você deixa um celular, um pertence valioso no seu carro, dentro do seu carro, e o trombadinho olha lá, ele vai fazer o quê? Ele vai arrebentar o vidro do seu carro e vai pegar o seu bem. Mesma coisa na tecnologia, né? A gente não pode se descuidar da segurança. E o tanto que falamos sobre isso, né? Sim. Sobre segurança. O tempo todo, né? O tempo todo. E as pessoas ignoram e insistem em não adotar os protocolos de segurança. E às vezes eu confesso que até para nós, assim, que temos esse conhecimento, às vezes você dá uma
pisada em ovos ali, porque não posso ficar usando a mesma senha em vários sites, em vários sistemas, mas assim, como é que você vai administrar hoje 50 logins? Aí tem ferramenta para isso, mas quem utiliza, né? Então, assim, tem tanta ferramenta, tanta proteção que é difícil você adotar isso para todos os momentos da sua vida, né? Fica complexo. Mas a gente tem que tentar ficar o mais próximo possível da segurança aí, Eu né? sempre falo assim para os meus alunos da faculdade: o excesso de confiança te induz ao erro. Exato. E é uma coisa, igual o Fábio disse, as técnicas de engenharia social, quando eu fiz psicanálise, para compreender algumas coisas comportamentais do ser humano. E aí, por acaso, olha só como é que é as coisas, né? Você começa a utilizar isso até como uma ferramenta para identificar o modus operandi desses criminosos. Olha só que interessante. E aí, esse excesso de confiança, para a gente, inclusive, que já trabalha com isso, é muito perigoso, porque a gente tem acesso ao administrador de sistema no nosso próprio computador, né? A gente tem acesso a alguns serviços, etc. Enfim. E é importante que a gente tenha esses cuidados. Posso seguir o roteiro? Vamos lá. Primeiramente, quero agradecer as pessoas que estão assistindo aqui. A gente já tem 20 pessoas, né? O Fábio Ward, que é o nosso anfitrião da casa aqui. Agradecido, viu, depois Fábio? Vai ter que dar uma nota depois pra nós. Vai, pra ver. O Fábio tá seguindo bem, cara. Eu tô pensando em te trocar, viu, Fábio? Meu Deus. Olha só. Agradecer ao Nicolas, ao Lauro, ao Fernando Haddad, a Egli, o Selbert, o Paulo, o Said Carfan e ao Tudo Junto MT, que é um pessoal que tá aqui acompanhando o nosso chat. Muito obrigado, viu? Então, a primeira pergunta: quem é Juliana Palhares? Ai, meu Deus. Olha só, que pergunta simples, porém complexa, né? Bom, eu sou uma mulher que veio lá de Bauru, né? Veio para cá, para o Mato Grosso, pelo concurso público, sozinha, né? Com todos os meus medos, meus sonhos, e fui abraçada por esse estado maravilhoso, por Cuiabá também, que me acolheu, e pela Polícia Civil, né? Que é a minha casa, onde eu aprendi a ser profissional, aprendi a ser delegada de polícia, aprendi a ser servidora pública, né? E venho aí me aperfeiçoando na minha vida profissional e pessoal também, né? Então, essa é a Juliana, que gosta muito de trabalhar, gosta do que faz, gosto mesmo, sabe? Eu gosto de pessoas, gosto de atender as pessoas e com a minha profissão poder ajudar. Nem sempre a gente resolve todos os problemas de uma vítima que nos procura, ou numa investigação, mas o acolhimento, né? Você pontuar, explicar para aquela pessoa que está vulnerável, ou que foi vítima, ou para a mãe de um criminoso que você acabou de prender, quais são as etapas do processo, dar essa segurança para a pessoa que você está atendendo, você já deixa ela na paz. Então, eu gosto disso. Eu gosto demais desse contato com o povo, gosto de ajudar quando eu posso, gosto com o meu trabalho fazer a diferença na vida de alguém. Então, isso é muito gratificante. E para quem me conhece desde aquela Juliana que chegou aqui em 2007, óbvio que muita coisa mudou, né? Eu tinha os cabelos pretos, por exemplo, né? Não tinha mais ruga, enfim. Pegou o sol de Cuiabá. Mas é a mesma, eu espero que eu seja a mesma essência, né? Que eu nunca tenha mudado meu comportamento de proximidade. Os meus amigos policiais, que são a minha equipe, né? Sem vaidades, cada um ajudando. Enfim, nem sei se eu sou tudo isso mesmo, mas acho que um resumo da Juliana Palhares é essa. E agora, né? Com esse novo desafio frente à Secretaria Municipal de Ordem Pública. A pergunta: cabeça de pacu e guaraná ralado. E aí? Olha, eu nunca comi cabeça de pacu, mas o guaraná ralado... o padrão. Ela tem perigo de ir embora ainda, né? Não tem, exato. Não tem perigo. Eu não sou pau rodado, eu sou pau fincado. Muito bom. Não tem.
Sou casada com o cuiabano, Ah, já. Rodrigo, meu marido. Já implantou a casa, então não tem como Sem sair. chance de voltar para São Paulo, zero chance. Ah, que bom, a gente fica feliz, né? E o Rodrigo também é amigo de trabalho nosso lá, parceiro de trabalho também, é policial civil. Ah, então ótimo, já tá todo mundo em casa. Tá vendo? A Polícia Civil me deu até Uma família, que legal. Eu vi que a senhora tava falando do DRCI. Recentemente eu tava conversando com o Anderson Veiga. E eu lembro disso quando era GCAT ainda. Aham. Que era o começo realmente Sim. Foi transformando, né? A estrutura. Pra você ver que A evolução é muito legal de tudo, assim, como um todo, né? Muito o bacana. tanto que é importante ter uma delegacia especializada, né? Eu, como delegada de polícia, muitas vezes nem compreendia qual que era a atribuição da DRCI, o que ela investiga, né? Crimes informáticos, enfim. E hoje, tendo passado por essa delegacia tão importante, eu vejo os serviços, os grandes trabalhos que a gente tem feito, né, dentro da especificidade da DRCI. Para além de crimes simples, né, às vezes a gente atende pessoas politicamente expostas ali também, que são vítimas também de crimes informáticos próprios ou impróprios, e a gente precisa dar essa atenção, que são coisas simples, desde as investigações complexas, como tivemos, né, Fábio? Fábio pode falar com mais propriedade ainda, a Código Seguro, foi uma investigação, assim, belíssima, está sendo ainda, diante de uma tentativa aí, de uma invasão de sistema, através de vazamentos de credenciais, né, o quanto que isso impacta também na instituição, e mais, eu falo, além de apurar uma tentativa, às vezes, uma tentativa, tentaram, não, o quanto que o nosso sistema estava forte, por isso Código Seguro, né, é o nome da operação, o quanto que o nosso sistema de proteção a tudo aquilo que a Polícia Civil guarda, essas informações importantes, o quanto que a gente está bem assistido, né, Fábio? Aqui puxando a sardinha do Fábio, né? Tchim, tchim. E o quanto que eles criaram isso, sabe? Toda essa evolução da Polícia Civil, eu não me canso de dizer que eu sou encantada com eles. E a parte principal, né? Ela conseguiu chegar nos meliantes lá. Exatamente, Sim, que é a melhor parte. E desvendamos outras arquiteturas criminosas, né? E vem mais coisa pela frente, viu, Fábio? Que bom. Eu saí de lá, mas eu tô bem inteirada aí das situações. Doutora, tem uma pergunta aqui. Em algum desses casos todos são complexos da DRCI, mas que você chegou num ponto e falou assim, não sei mais o que fazer. E depois, sabe, veio outras ideias, outras informações, assim, no estilo filme mesmo, né? Olha, chegou num beco sem saída e no final conseguiu pular o muro. Eu penso o seguinte, eu sempre ouvia isso quando eu estava na Secretaria Adjunta de Inteligência, lá com a doutora Alessandra, onde eu conheci o Jesuíno, né? O Ednei, o Jerônimo, conheci esse pessoal todo lá. E a doutora falava assim, um dos princípios da inteligência é o princípio da simplicidade. Então, você começa pelas coisas mais simples e depois você parte para as complexas. E muitas vezes a gente já quer ir para a complexa. A gente já quer utilizar a ferramenta mais poderosa, um afastamento de um sigilo telemático, quando às vezes a simplicidade resolve. Então, nós estávamos numa investigação que ainda está em andamento por lá, não vou nem revelar muitas claro, por coisas. favor. E era um site hospedado fora do Brasil, que utilizava um outro sistema para mandar recados para algumas pessoas, e a gente tentou, vamos fazer um EMILAT, e a gente precisa de uma cooperação internacional, como que a gente vai fazer, porque eles não entregaram os dados das informações de quem era que tinha contratado aquele serviço de hospedagem fora, enfim, e a gente quebrando a cabeça, e aí o brainstorm, né, que a gente começa ali, reúne, se as pessoas destinatárias de algumas mensagens recebiam SMS.
Nossa, o mais simples possível. Precisava Caramba. ir não ir no site, mas... Caramba, o mais simples possível. E é um serviço de Aham. torpedeira. Exato. Sim. É. Nós descobrimos quem contratou e como pagou. É só e puxar deu o fiozinho. É só Então, puxar o às fiozinho. vezes, tá vendo? Era um Aham. site fora, era algo que não era do nosso cotidiano, a gente pensando Uma em complexidade cooperação, uma alta. complexidade de, eu vou ter que acionar porque eu preciso dessa informação e não estão me dando, como é que eu vou chegar nisso? Enfim, uma série de questões lá, sendo que, opa, peraí, isso chega por SMS. Estava na nossa frente a resposta. Então, eu acho que isso é bem interessante, Fábio. Quando a gente vai falar às vezes, de tecnologia, né? A gente precisa da melhor ferramenta, mas ainda o trabalho do homem, o trabalho do investigador, o trabalho de campo é muito A importante. coruja faz diferença. Exatamente. De nada adianta eu ter o software mais avançado, Sim, a lógico. ferramenta tecnológica mais de Isso mesmo. ponta, se eu não conseguir ali, através do humano, achar as soluções. Fora da casinha. As ferramentas, apesar de elas hoje muito sofisticadas, depende 80% da interação humana ali, de como você vai usá-la. Às vezes uma combinação de dentro da ferramenta, você traz respostas ali que nem o dono que criou a ferramenta tinha pensado naquilo ainda. Bacana. Então, sabe? Então, por isso que eu não tenho medo da tecnologia. Às vezes eu não vou saber como que ele funciona, mas alguém vai me explicar e eu vou entender. Eu vou entender o contorno básico para a minha atividade, que é o quê? Investigar. A parte de um contorno jurídico, mas essas alternativas que vão sendo desenvolvidas hoje com a tecnologia, que são os facilitadores, é incrível demais. Agora mesmo, dentro da secretaria, eu enfrento situações que eu estou tentando buscar soluções tecnológicas, né? E eu fico lá, gente, mas será que não tem? Ninguém nunca pensou nisso. Será? Verdade, Fica até preocupada, né? Será que alguém já fez e não deu certo? Às vezes é porque ninguém tentou, nem pensou naquilo, né? Até pensou, mas não queria trabalho também. Né? Não, Exato. deixa para alguém fazer. Então, e além de, às vezes, você até encontra solução tecnológica ali para aquela demanda, mas os contornos jurídicos daquilo, como que você garante que aquela situação ela vai se revestir de uma segurança jurídica e vai atingir a finalidade dela e ninguém vai questionar. Garantir cadeia de custódia, Isso procedimentos. Hoje é um problemão, né? Isso nós temos que enfrentar, né? Sim. Vamos colocar os patrocinadores aqui. Vamos, esse é o mais importante, doutor. Senão não paga a conta de luz aqui, ó. Vamos colocar nossos patrocinadores aqui e já voltamos. Estamos de volta. É o próximo a gente vai fazer, com certeza. Vamos cobrar aqui, ó, do patrocinador Jet Shop. Tinha que ter chopp aqui na mesa, né? Isso, viu? Já falei pro Fábio aqui. E o principal, que é o que tá aqui no nosso banner, é a Rise Tecnologia, que é a empresa que é o nosso patrocinador Master Puppets da Liga da Justiça, né? Que a gente, que realmente apoiou nossos projetos. Então a Rise é uma empresa de tecnologia que sempre apoia essas inovações. E a Oris Social Media, que é a empresa da qual nós estamos aqui e disponibilizou, doutor, esse espaço muito bonito, aconchegante.
para poder receber as pessoas que a gente quer realmente trazer esse conteúdo importante. Beleza? Beleza. Firme? Vamos para as perguntas de novo? Vamos. Ó, passa rápido, viu? Vamos apertar. Passa muito rápido. Com relação ao DRCI, né? O que é exatamente o DRCI e qual é o tipo de serviço que ela presta, né? Por exemplo, o cidadão, por que ele vai procurar essa delegacia? Quais são os crimes que geralmente acontecem ali? E às vezes, por exemplo, acontece um crime relacionado à mídia digital e a primeira coisa que o cidadão faz é abrir um boletim de ocorrência. Isso vai para onde depois, né? A Polícia Civil tem uma gama muito grande de setores de conhecimento. Então, o que exatamente é o DRCI? Qual é o catálogo de serviço que ela faz ali, né? Para as pessoas entenderem a importância disso, principalmente no meio tecnológico, né? Pois bem, fazendo um resgate histórico, lembra da GCAT? Uhum. Então, antigamente era uma gerência dentro da gerência de crimes de alta tecnologia, né? Eu acho que até que ela existe ainda, não sei se ela saiu do organograma da Polícia Civil, e ela atuava, então, com crimes que envolviam conhecimento tecnológico. Na época, desculpa se eu estiver falando alguma besteira, Fábio, me corrija, a gente tinha aqueles crimes ou crimes contra a honra, por exemplo, praticados por rede social, Facebook. Uhum. Então, ninguém sabia como acionar as plataformas, né, de law enforcement dessas provedoras de serviços, né? O Facebook, na época, sei lá, acho que era só o Facebook. Orkut. Ou então, até por e-mail, né? Sim, Então, assim, era um conhecimento ainda muito restrito, né? Não era tão difundido hoje como é hoje, né? Nas delegacias. Então, a gente não sabia, precisa de ordem judicial? Não precisa de ordem judicial? É um ofício do delegado ou não? A gente não sabia, pelo menos aqui, geral, né? É que as redes sociais também eram muito novas, ainda era recente, não tinha tanto problema, a turma estava na paz ainda. Então, a GCAT, ela cuidava dessas situações. E as delegacias, como regra, eram os casos tradicionais, né? Não tinha isso tão aflorado como é hoje, né? Então, com o passar da evolução da sociedade, o crescimento do acesso às redes sociais, esse conhecimento todo foi sendo difundido entre nós, até a própria internet com novos recursos, o banco, o aplicativo, os aplicativos de mensageria, enfim, tudo isso foi evoluindo e, obviamente, os criminosos começaram, então, a praticar esses crimes envolvendo a rede, né? Enfim, aí com o passar disso, a GCAT foi ficando pequena. E aí viu-se a necessidade da criação de uma delegacia especializada de repressão a crimes informáticos, né? Ou crimes cibernéticos. Não, mas o que são crimes informáticos? O que são crimes cibernéticos, né? É tudo que acontece na internet. Então, se eu xingar alguém pelo Facebook ou ofender alguém pelo Instagram, é um crime cibernético que vai ser investigado pela DRCI, né? Então, a gente passou, então, a dosar e a regular o que é da atribuição da delegacia específico e o que é de todas as outras delegacias também. Então, a gente padronizou que os crimes que a DRCI seria a responsável pela investigação são os crimes informáticos próprios, aqueles mais complexos, que dependem de um conhecimento mais aprofundado, como a própria Código Seguro. Crimes, também pactuou-se que teríamos esse convênio com o Ministério da Justiça e também com a Polícia Federal, de apurar esses crimes de envolvimento de abuso, exploração de crianças e adolescentes pela internet, ou aspas, crimes de pedofilia, né, que estão praticados e são mais complexos de serem desvendados também. São as redes, né? São as redes, exatamente. Imagina, esteganografia, né? Ocultação de informação, aquela coisa toda. Então, esse tipo de crime que fica no cobertor aí da DRCI.
Mas os crimes informáticos impróprios, como os crimes contra a honra ou até própria fraude eletrônica, desde que ela não seja tão complexa, são apurados pelas delegacias tradicionais, que hoje já tem um conhecimento de como você investiga com certeza. isso. Que foi difundido a partir da DRCI, de Exatamente. cursos. Cara, muito bacana cursos. isso, hein, Fábio? Então, E Poxa hoje, vida. a nossa Cadepol, por exemplo, ela desenvolve, através da plataforma EAD, cursos relacionados a N tipos de requisições para as plataformas, de como, o que você pede, o que ela te entrega. Então, você democratizou esse conhecimento e as delegacias estão aptas a fazer. Imagina, Kimberly, mudar a cultura dentro Não. da instituição inteira, do Pelo cara amor de lá Deus, que cara. queria fazer BO na caneta. Não queria usar nem o sistema de boletim de ocorrência. E Imagina. você falar para ele que ele vai ter que começar a investigar crime virtual, vai ter que preservar a prova digital. Exato. Então, assim, a gente vem há muito tempo trabalhando isso. A gente, né, a instituição, Sim, trabalhando sim. isso. Aham. E assim, realmente E é uma quebra de coisa paradigma. que eu sempre prezei desde que eu tô lá à frente da tecnologia, é democratizar a tecnologia. Porque sempre foi um segredo da instituição, né? Assim, 4, 5 pessoas que sabem e daí Pronto, se acabou. você precisar, você tem que ir atrás delas. Mas assim, a gente tem 142 municípios, né? Agora, né? Era 141, 142. Muita coisa, então. Como é que chega o conhecimento Lá. lá na ponta? Na pontinha mesmo, lá na pontinha da divisa com o Pará. Não vai atender o cidadão lá, então todo mundo tem que saber de tudo. E Eu ele, sempre de pensei repente, ser o isso. multiplicador lá Isso, também. eu sempre pensei isso na polícia. Todo mundo entra em 3 carreiras na polícia. Então, se é investigador, todos têm que ter o mesmo conhecimento básico. Tem algumas funções diferenciadas, mas todos têm que saber fazer, né? Senão, fica um fazendo muito, carregando piano e o restante assistindo a descer a escada, né? Então, Exatamente. sempre fui muito a favor disso, da democratização da tecnologia. A doutora aprova disso aí, que a gente coloca tudo que tem no sistema para todo mundo. Exato. E a corregedoria que trabalhe, né? A doutora Gessé que tem muito trabalho. Porque é muito importante isso. Isso que o Fábio falou é uma verdade. Ilhas de conhecimento não nos Shadow levam ITs, né? a lugar nenhum. Nós temos que difundir, ensinar. Né? Tanto é que a DRCI, cada coisa nova que a gente descobre ou que a gente pode ensinar, né? Parece que eu tô lá, hein? Não sai do sangue, Nós meu, que isso. fazemos. Então, quantas e quantas vezes nós ensinamos outros colegas a fazer preservação de evidência digital, né? Por exemplo, eu cheguei lá na DRCI, eu não sabia nem o que era hash. O que é hash? Caramba, né? Eu não sabia. Uhum. Porque eu sou ignorante? Não, Não, porque é. não era do meu dia a dia. Exato. E hoje eu sei a importância que tem na cadeia de custódia, na preservação de uma evidência digital, você saber, aspas, tirar o hash ali, né? Então, tudo isso eu aprendi na DRCI e aprendi com o coração aberto, sem medo, né? Olha, se o Fábio entende, por que eu não vou entender? Óbvio, eu não vou saber fazer, não vou saber desenvolver, eu não vou saber ter um linguajar técnico, mas eu tenho que entender o conceito daquilo. O que aquilo me traz juridicamente? Então, é fácil. Nesse ponto, é fácil. Então, várias ferramentas lá, beabá de como você faz essa preservação, que a gente insiste que tem que ser pelo GEA, que a gente quer que o GEA faça isso. Deixa eu já puxar aqui uma perninha, né? Eu tava conversando com o Rodrigo Babu sobre isso. Babu. Eu falei assim, Rodrigo, vamos pensar numa coisa aqui. Vamos imaginar que você tem que explicar isso para uma pessoa que já tem uma idade avançada, não tem coisa com tecnologia. Ele é um lorde, né? O Babu. Professor, que foi meu aluno de OSINT, né? Professor, existem os procedimentos que já estão documentados nesse local. Eu falei, rapaz, é por isso que eu gosto da Polícia Civil, o trem já tá organizado. A questão da democratização do ambiente é compartilhar o conhecimento mútuo e fazer com que isso seja com mais frequência. Aí eu parei para entender, realmente faz muito sentido o lance da frequência. Exato. Porque às vezes, uma coisa que eu estava discutindo com ele era exatamente isso. As demandas do nosso dia a dia, elas são muito frequentes, Fábio,
que às vezes tomam o nosso tempo de fazer algumas melhorias em alguns outros processos que às vezes eram necessários. Sim. Olha que interessante, eu tava conversando com o Rodrigo sobre cadeia de custódia, aquisição, aquelas coisas todas, e foi exatamente num desses momentos de curso de OSINT e tal, e ele falou assim, cara, mas isso já tá padronizado. Eu falei, tá, na onde a gente tá falando? Não, na civil isso já está padronizado. Eu falei, por que então algumas orgânicas, né, não vou falar nome aqui, mas por que algumas situações não pegam isso como um exemplo pra gente poder, né, colocar isso em prática, literalmente falando? Porque da última vez que eu falei com ele, tava na delegacia da mulher, se eu não me engano. E aí ele falou, olha, uma coisa legal que a gente fez aqui, pegou o pop e ensinou o pessoal lá da recepção a fazer essa coleta. Eu falei, como? Exato. Ele, não, a gente ensinou o pessoal da recepção a fazer isso. Aí eu pensei assim, falei, cara, mas não deveria ser um perito? Ele, não, se aquela pessoa tá ali, é um policial, ele tem esse consentimento público pra fazer isso e a gente só tá qualificando ele. Eu falei, nossa, que isso, cara. Excelente. Óbvio, né? Isso evita você vulnerabilizar aquela evidência digital, né? Você protege ela um pouquinho, não que isso não vai ser questionado, Sim, né? lógico, Sempre não vai. Mas a gente tenta aí com soluções caseiras, enquanto a gente não tenha uma solução mais sistematizada, sabe? A gente tenta soluções caseiras, né? E revestidas de segurança. A doutora, ela saiu de lá sem eu conseguir atender o pedido dela. Não, mas coisa de TI não é fácil, doutora. Eu não vou deixar fila é grande. Tem que puxar. Mas o Fábio Os me pedidos explicou. são maiores do que a realização, né, Fábio? Sim, são Eu cheguei muito. cheia de vontade. Fábio, por que não faz assim? Aí ele me explicou porque naquele momento ainda não era possível. Exatamente. A fragmentação. Exatamente, é porque assim, você estava até comentando aí, Kimberly, porque outra instituição não faz. É todo um sistema, né? E nós trabalhamos praticamente para o judiciário, digo, construindo provas e o processo para o judiciário, evidências e Ministério Público, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar alinhado às regras do Judiciário e do Ministério Público. A Politec alinhado a nós, a PM. Então, para você conseguir organizar só a casa já é difícil. Você imagina organizar todo mundo. Eu tenho certeza disso. Na mesma festa. Eu tenho certeza disso. Então, parece aquela festa que cada um fala um idioma. Festa Então, estranha, esquisita. é muito complicado. Então, você vai aos poucos. Vou dar um exemplo. A doutora falou assim, porque a gente não consegue remeter uma evidência digital diretamente para o sistema do judiciário. Tinha evidência, vou falar para você, de 1 terabyte. Meu Deus. Primeiro porque a nossa estrutura não é possível, não é a nossa, a do Estado, a do Brasil não é possível fazer isso. Exatamente. Falei, segundo, o judiciário, o sistema dele só aceita 30 MB. Então, eu sou limitado ao judiciário, que é limitado à segunda instância, ao CNJ, porque assim... Em uma conversa com eles, que também não tinha parado para pensar nisso, né? Eu falei, por que vocês não aumentam isso? Vocês têm uma estrutura gigantesca. Eu falei, Fábio, como é que eu mando para segunda instância? Como é que eu mando para o CNJ, para o STJ, para o STF? É um conjunto de coisas. É um conjunto. Então, a evidência, ela, por ser digital, ela tem que conseguir chegar até o STF. Então, tem que estar todo mundo alinhado. Então, a gente vai sempre parametrizar pelo menor. Olha essa observação interessante que ele fez. Se a gente pegar um HD de 2 TB, para quem não tá entendendo o que a gente tá falando aqui, né? Imagina que o pessoal é de TI. Se a gente pega um HD de 1 TB que custa R$400, né? Vamos imaginar que uma evidência só pega a metade desse dinheiro já. Exatamente. Vamos imaginar o Tribunal de Justiça, o Judiciário como um todo, tendo que armazenar essa grande volumetria de informação, processar ela, né? A polícia, ela coleta, processa e envia. E guarda. Coisa. E guarda. É muita Por coisa. data indeterminada. Não existe. A maioria ainda não conseguimos chegar numa... O que pode ser apagado e quando? Um tempo, né? Não tem. São outros Hoje não tempos, tem. né? São os novos questionamentos da evolução. Porque antes era o quê? Essas evidências, que hoje a gente está falando das evidências digitais, né? Antes era o quê? Era a faca, era a arma. Ainda temos, né? Obviamente. Então, é a arma, é a faca, são fotos, o laudo pericial era um papel. Então, tudo isso a gente encaminhava, mandava, né? Hoje é tudo digital.
né? Então, por exemplo, vou fazer análise de um celular. É uma evidência. Aquele é enorme. Como que eu mando? Como que eu analiso? É muita Então coisa. muda. A gente mudou a chave, né? Antigamente era fácil, né? A gente mandava. Nossa, Você sabe que da noite pro dia. Desculpa, doutora. Não. Da noite pro dia a gente extinguiu uma carreira do judiciário, Caramba. que era o distribuidor. Exato. Porque- Cartório distribuidor. Existia o processo físico, que era feito na polícia, em 3 ou 4 vias. Aham. Então, se o processo é um volume grande assim, são 4 vias. Então, ia para o Ministério Público, para a defesa, para o judiciário, e ficava uma cópia. E a cópia de segurança. A nossa. cópia de segurança, para não pegar fogo. Aí Exato. chegava no judiciário, deixava no cartório distribuidor. Então, ele ia analisar o processo, falar, isso vai para essa vara, isso vai para essa. A partir da hora que a gente virou a chavinha lá pro digital, que foi em uma semana, a gente virou o estado inteiro, acabou o cartório distribuidor, porque eu mandava direto pro juiz, pra vara, que é daquele crime. Então a gente extinguiu Que loucura. toda uma estrutura ali. Então, a tecnologia, ela veio para facilitar muita coisa, né? Facilitou muita coisa. Só que assim, você acostuma, tudo que é bom você acostuma, né? Então, de vez em quando eu ouço assim um usuário falar, nossa, saudade quando era físico, quando o sistema tá com algum problema. Saudade quando era físico. Eu já tenho um texto pronto, né? Fala assim, quando você tinha que imprimir 4 vias, carimbar, numerar a mão e levar lá no fórum. Eu que digo essa realidade. E algumas- enfrentando hoje. Pois é, em algumas cidades, 300 quilômetros. Porque não é muito comarca, chão. então a Polícia Civil tinha que pegar todos os dias o processo e levar 300 quilômetros e voltar. É muita Olha coisa, o custo cara. disso pro Estado. É muita coisa. Não, e quando você tinha que pegar um ofício, levar lá e protocolar o ofício o físico, olha o tempo Caramba, que você é muita demora. coisa. Olha, hoje é muito mais dinâmico, né? E hoje eu sinto muita falta, né? Eu estou na prefeitura agora, vamos evoluir com a graça de Deus e com o empenho de muitas pessoas, mas ainda estamos aí numa idade das pedras. Em termos de tecnologia dentro da prefeitura, né? E aí eu venho de uma evolução tecnológica, de uma polícia civil, De um modelo. de um modelo amplamente De um modelo. eficiente, moderno e que atende. Eu acompanhei esse processo e voltei para um sistema ainda que precisa evoluir, né? E hoje eu falo para você, eu não tenho saudade alguma, mesmo com todos os problemas, às vezes, de integração, de ajuizar, eu não tenho saudade alguma daquela época. Eu amo a tecnologia, amo o GEA, amo todos os produtos que a Polícia Civil, através da COT, entrega hoje para o policial e para a sociedade. A senhora acredita que essa expertise que a senhora pegou ao decorrer desse tempo, ela está sendo fundamental para sua gestão agora com relação a... Sem dúvida. Especialmente quando eu quero indicadores e não tenho. Nossa, me dá aqui que eu faço isso aqui. Imagina, Fábio. Olha, Desculpa, dá que eu faço. Quantas apreensões foram ontem? Não sei. não sei. Não sei, Peraí, vou que eu contar o papel colocar aqui. Na tabela do Excel. Vou contar a caderneta aqui. Então, tá vendo? Sim. E aí, eu me sinto no dever, inclusive, de ser uma colaboradora Na nesse construção, processo, essa melhoria. né? Tenho pessoas lá dentro da minha secretaria altamente capacitadas e que minimizaram essa deficiência, que é uma deficiência geral de vontades, minimizaram muito com recursos caseiros ali, com a expertise deles, do conhecimento dele colocado para a sociedade. Aí eu consigo alguns indicadores por conta deste servidor específico, que ele fez por conta própria. Caramba. Ele desenvolveu ali, não é não havia uma política direcionada à tecnologia. Nós vamos fazer, igual a gente teve, né, Fábio? Sim. Nós vamos sair. A pandemia, ela acelerou isso, Acelerou. né, Fábio? De um dia para o outro, a gente teve que zerar o papel, teve que fazer virar essa chave. Tinha um planejamento de executar em 1 ano, foi em 1 semana. Exato. Nossa. Meu Deus. E saiu, né, Fábio? Saiu com muita Erramos. resistência de... Não, mas isso aí é resistência normal, né? Eu sempre falo para as pessoas resistentes, né? Não resista.
Se deixa apaixonar pelo processo, é maravilhoso. E assim, uma coisa que deu muito certo lá, porque é um conjunto de sistemas que chama GEA na polícia, né? Porque ela tá falando GEA é o conjunto de sistemas nossos. São vários sistemas e até ela que foi uma das protagonistas do nome na época, né, a doutora? Que legal. Eu entrei muito depois da polícia, da TI, e descobri depois, porque ela não era da TI, foi conversando, de onde que saiu. Que coisa. Aí descobri que foi, a doutora estava envolvida nisso. Que bacana. E eu adoro eles. Eu, às vezes, faço sugestões, lembro ainda quando não tinha o suporte, né, que era pelo e-mail do GEA. O atendimento. Do atendimento, né? Por exemplo, eles desenvolvem ali, são policiais, conhecem, mas é no dia a dia que a gente aprimora o sistema, né? Sim. Então, depende do usuário aqui. Ó, Fábio, né? Eu preciso disso. Eu lembro até na época que eu estava na DRE, eu falava, a gente precisa de um módulo aqui da gestão da droga, da custódia disso, né? Algo mais fácil, enfim. Isso é uma coisa que a gente bate a cabeça até hoje. Porque como é que você conta droga? Por trouxinha, por peso, por grama. Cada droga tá numa embalagem diferente. Cada droga tá de um jeito. Porque assim... Vou enfiar tudo isso aqui num peso. E o peso do volume, do papel. Você não sabe o que tá ali. Então, para nós colocar isso no sistema até hoje é muito complicado. Não tem uma métrica até hoje. Exato. Aí pensamos até colocar balança eletrônica nas delegacias. Aí você cria outro problema. Como é que você vai garantir, já que nós não somos a perícia, né? Sim. Se nosso der um peso e lá na perícia der outro. O volume da droga, ele pode diminuir com o decurso do tempo. É uma coisa que ninguém pensa nessa parte, né? Depois que eu entrei na polícia que eu vim pensar nisso, né? Muita gente respondendo o processo porque você prendeu, sei lá, 1 quilo de maconha, ficou lá no armário de apreensão por 6 meses, baixou para 800 gramas, perdeu água, desidratou. Exatamente. E aí como é que você responde isso pro judiciário, que você mandou falando que era 1 quilo? Se não tem análise técnica ali. Não, você fez análise, tinha 1 quilo. Mas ele já... o armazenamento. Desidratou. Nossa. Tá vendo? Então, são coisas muito complexas que acontecem. Como você vai ter isso num sistema, né? Isso Como pra que você documentar. lança? É irreal, enfim. Mas, e aí o usuário, ele vai aperfeiçoando, ele vai sugerindo. Lembra o editor de texto do GEA, como era ruim? E hoje, não que seja perfeito, né? Que dá pra melhorar, mas... Vou cutucar. Tem que cutucar. Aproveita que aqui a senhora pode tudo. Desafio. Ele é o nosso... como que é? Cobaia. Entendeu? Então aqui a senhora pode tudo. Aproveita. Melhorou demais. O editor de texto era horrível no começo, perto do que é hoje, né? Enfim, mas... E aí a gente vai pedindo, vai melhorando. E se criasse isso? E se criasse aquilo? E aí o negócio vai ficando lindo. E eu sei que tem outras polícias civis que vêm aqui só para conhecer essa maravilha que, nossa, 100% PJC, né? 100% desenvolvido internamente. Bacana. Então, isso até um ponto, né? A gente sempre prezou lá pro open source, sempre desenvolver coisa caseira em casa, até porque a gente tava criando a tecnologia e não tinha recurso, né? Hoje a gente tem investido aí muitos milhões em ferramentas especialistas, mas o CERN lá, o que atende o investigador na ponta, o delegado do escrivão, é desenvolvido por nós. Mas, como toda ferramenta open source, tem as suas limitações, né? E não, limitações. O editor de texto online é uma limitação ainda no PJE, no próprio GEA, que é aquele editorzinho básico. CK Editor, por exemplo. Mas é melhor do que não ter, né, meu querido? Vamos combinar, né? Sim. Mas assim, a pessoa que vem acostumada, principalmente formado em direito, advogado, formatadinho, bonitinho lá pra mandar pro judiciário, a hora que sai no HTML lá, dá o toque. Dá uma explicadinha assim na hora que vê o texto, né? Eu lembro do amigo Douglas. Sem parágrafo. Eu aboli o parágrafo, né, no editor de texto lá, porque eu falei, não, aí você vai imprimir, sai um aqui, outro ali. Eu falei, não, tira tudo aqui, deixa tudo aqui. Mas daí o toque vem, né? Mas, poxa, parágrafo, cara. O editor. Lembro da professora lá, 2 dedos. Pois nós fomos acostumados com isso. E
E o editor americano não tem, né? O texto americano não tem parágrafo. Por isso ele não vem. Então eu ficava dando no tab lá, ensinava o pessoal, aperta o tab. O tab ele disparava depois. Ó, tem uma situação bem interessante aqui que o Rafael Paula Metello, ele escreveu aqui, até quando a jurisdição na Deep Web contra entorpecente e tráfico, né? No caso, o que ele quis dizer aqui é que assim, exatamente, porque a gente tem uma dificuldade com relação à geopolítica e a jurisdição nos outros países são distintas, né? LGPD, aqui LGPD, fora GDPR e tal. E aí, engraçado, me veio uma coisa aqui que eu acabei de pensar, assim... Ai, que medo. Antigamente, o estelionato, por exemplo, ele era feito presencial, né? Ele tinha muito... É uma característica de um crime presencial. E hoje a tecnologia, ela é um instrumento para que isso aconteça no meio cibernético, cara. E olha que interessante. Cai dentro do que ele está dizendo aqui, não vamos colocar Deep Web, mas isso pode ser feito no IP da Rússia, da China, de qualquer um outro país. Como é que hoje está essa situação, assim? Aí vai da criatividade e da expertise de cada investigador aí, né? O rastro vai ficar em algum lugar. Então, ou através do dinheiro, as contas, porque o estelionatário, mesmo que ele se esconda atrás de um Bitcoin, de de um IP. Não, vamos com calma. Com calma, Não chegaremos lá. Bitcoin, calma, espera um pouquinho. Criptomoeda. O Miguel dá até uma tremida assim na conversa com ele. Pô, é bem difícil. Assim, é difícil, não é? A gente ainda tá. É um desafio, né? É um desafio. E aí a gente vai pegando. Se ele mascarou aquele IP, né? O IP lá da Rússia, enfim, que a gente sabe o que acontece. Como que eu vou identificar a autoria? Ou, para ser até, não vamos nem falar de IP ou algo mais longínquo, assim. Um CPF, um cadastro de telefone no CPF alheio. Né? Como que chip temporário. Chip temporário. Enfim, a gente vai buscar por outros meios, outros rastros, né? Especialmente porque esse dinheiro ele tem que entrar numa conta, ele sai, ele vai circulando. Como é que é o nome que dá para quando você vai rastrear? Tem um nome engraçado com isso, rastrear. Quando você vai rastrear esse dinheiro. Tem um nome engraçado que fala quando você vai fazer o rastreio disso. Follow the money? Follow the money. Follow the money. Ufa. Dinheiro, isso mesmo. Que é isso, meu? Arrepiei aqui, doutora! Excelente. Do dinheiro, bacana, exatamente. Money, né? Então, é um caminho. Né? Enfim, e aí outros caminhos podem advir aí de tecnologias novas ou de uma ajuda. Olha, aconteceu isso. Como que eu faço? E por mais que é na Deep ou na Dark Web, ela afeta pessoas reais que estão fora de lá, né? Sim, então, claro. A polícia, ela atua em todas as áreas, né? A polícia civil, principalmente, né, doutora? Seja ambiental, seja financeiro, seja... Então, às vezes você não tem a informação da Deep e da Dark Web, mas você pega o crime aqui em cima, já no resultado final, né? Exato. E uma coisa que eu achei engraçado, Fábio, é que eu tava até conversando com o Miguel há um tempo, a gente tava falando assim, imagina um cara que tem experiência, né, em hacking, vamos dizer assim, ele pega uma Wi-Fi do vizinho e comete o crime. Sacanagem. Né? Houve situações em que se o policial ele não tiver essa expertise realmente com relação a isso, de falar assim, cara, mas o MAC, de onde veio essa consulta, não é dos equipamentos que estão nessa casa. Poxa, você poderia imputar um crime numa pessoa inocente, tem, né? Então, dá para perceber que a atividade... As VPS, né? As VPS, exatamente. que o pessoal tem utilizado bastante. Bastante. Não é simples, né? Código seguro, inclusive. Era uma VPS, Era né? uma VPS. Bacana. Então, e aí, as pessoas... Pode ser, né? Não, o público aqui geralmente vai conhecer, mas você está numa conversa e uma pessoa que não sabe o que é VPS, não tem ideia do que é, fala, meu Deus do céu, eu era essa pessoa, mas eu não tenho vergonha de perguntar. Me explica, como que funciona isso? Né? Óbvio, tem coisas que são mais complexas que eu não vou entender, né? Mas aí é que tá a beleza de você
não ter medo, perguntar e ter uma pessoa bacana para te explicar, né? Eu falo, todo dia, até para nós que estamos lá no cotidiano, lá no cerne da tecnologia, todo dia tem uma nomenclatura nova, tem um termo novo, né? O pessoal gosta de inventar, né? Assim, aí daqui a pouco eu tô ouvindo uma nomenclatura, eu vou lá, dou uma olhada o que é, e você tem que dar uma estudada. Então, hoje, quem sabe muito de tecnologia é quem tá por dentro de todos os conceitos. Você tem que, pelo menos, saber todos os conceitos. Que é uma rede, que é uma VPS, que é um firewall. Então, você vai descobrindo, aí você tá antenado no mundo da tecnologia. E todo dia uma nova, todo dia. O que é Zero Trust? É uma palavra do, que uns 2, 3 anos pra cá. Sim, no máximo. Vai num evento, daqui a pouco o cara... Meu sistema é Zero Trust, o outro... Meu é mais Zero Trust que o seu. Aí, Zero Trust de confiança? Ele existe... Na verdade, são vários conceitos do Zero Trust, mas é assim... Eu consigo detectar a falha antes de ela existir. Ou não vai me atacar, não vai chegar a mim, mas tem mais 10 conceitos diferentes que eles aplicam. Sem falha, assim, mas esse é um que é complexo, porque ele tem vários significados. Mas assim, todo dia tem um conceito novo. Então, até para nós, às vezes é um desafio, porque você vai ter que entrar, ler, conhecer, não adianta. Eu tava lembrando nessa conversa aqui, assim, que eu usava o IRC, cara, pra conversar, aí depois eu acessava... Por que eu chamava de MIRC, cara? Eu chamava de MIRC. O MIRC, na verdade... Porque o provedor era IRC, né? O MIRC, na verdade, ele é um cliente que você utilizava pra acessar... conectar a rede IRC. Mas todo mundo chamava de MIRC. Gente. Aí depois veio o MSN, olha que legal, né? O MSN, aí depois veio o ICQ, né? E aí, assim... ACC. Até isso. Como é que era o nome lá? Quando você tinha uma rubinha lá no nome? Tinha esse rolê o dono com os do números, canal, né? lá. Quando você era o dono do canal, você tinha um arroba. E olha que interessante. Essa parte eu pula. E o que eu tô querendo resumir, assim, ó. Com a experiência que a senhora tem hoje ao decorrer das atividades que foram realizadas lá, como é que a gente passaria um conceito de proteção para essas pessoas com relação aos crimes? Assim, Olha, eu tava com essa pergunta guardada aqui. Isso, você roubou bicho. a pergunta, então, hein? vai, passa aí. É porque eu vou olhando tá perto aqui. de finalizar. São 9, né, 9h30, mas a gente fica aqui assim... Mas eu queria que a senhora desse a sua opinião, assim, com relação às coisas que sejam mais importantes. Porque uma coisa é a gente aqui na visão de TI, né? E falar assim, não, você tem que comprar um certificado digital, você tem que usar um notebook com criptografia militar, né? Mas o que a doutora Juliana recomenda, assim, para as pessoas que não têm muita experiência? Fala assim, o que eu posso usar para me defender? O básico para ter na mochila, né? Qual que é o básico da mochila? O que tem que ter na mochila de segurança hoje? Que a minha é visual ali. Então, é algo que eu sempre falava bastante sobre conhecer os aplicativos, né? Hoje tudo no aplicativo, e se proteger conhecendo as ferramentas de segurança mesmo. O básico do básico do básico. Não usar a mesma senha para todos os seus acessos. Senha de e-mail, senha do banco, né? Senha dos aplicativos. Benzinho 1, 2, 3. Não usar a mesma e não usar coisas, né, que remetem às coisas pessoais. Data de aniversário, data de casamento de filho, enfim, essas coisas básicas, né? Segundo, não clique em nenhum link que te mandam. Não acredite em todo o SMS que chega para você. Não acredita no seu parente pedindo dinheiro que nunca pediu. Exato. Duvide, cheque a informação. Não saia por aí efetuando pagamentos, Pix, acreditando. Então, seja uma pessoa que duvide das informações que chegam pela internet, né? Outra coisa que eu sempre falo atualmente, especialmente para os mais idosos, né? Você bloqueie as ligações de números que não estão na agenda do seu idoso de casa. Seja a ligação WhatsApp, seja a ligação normal. Nem vai tocar. Então, só vai tocar aquilo que está na agenda do idoso, na agenda, na sua agenda. Eu adotei essa postura porque eu não aguentava mais tanta ligação. Dá um playzinho nesse
Tanta ligação de números de conhecidos, para vender alguma coisa, para oferecer crédito, né? Nossa, é o que mais tem, né? Para oferecer crédito para você. Enfim, faça isso. Então, são coisas básicas que ajudam muito para a pessoa lá na ponta, que obviamente não são os mesmos níveis de segurança que vocês, profissionais, vão recomendar para uma empresa, ou para uma aplicação, ou para proteger alguma coisa, né? Agora, o dia a dia. Outra, cuidado, não utilize Wi-Fi gratuita. Isso meu Deus. Não compartilhe o seu Wi-Fi da sua casa. Eu procuro não usar o Wi-Fi de lugar nenhum. Cara. Sabe que eu fico impressionado? A pessoa paga o plano de dados, ela tem dados suficiente, nunca acaba, mas é um vício. Ela chega num lugar, tem Wi-Fi? Wi-Fi. Você não sabe o que está naquele equipamento, você não sabe o que está pegando a sua informação, e toda a sua informação está passando dentro do equipamento dele. E você sabe muito disso, que o cara pode simular, não o dono do estabelecimento, uma pessoa do lado simula uma Wi-Fi lá com o mesmo nome. Você sabe disso? Segurança. Você trabalha com segurança, você tem que fazer isso. Só ficou nervoso. Ficou nervoso. Ficou nervoso. Foi um minuto de